A paz do Senhor para todos. Neste vídeo eu quero começar com uma pergunta. Numa pregação precisa ter o quê? Numa pregação precisa ter o texto. Numa pregação, a primeira coisa que precisa ter numa pregação é o texto. Por que que o texto precisa ter o texto? Porque sem o texto não tem como você desenvolver uma mensagem ou pregar uma mensagem. A segunda coisa que precisa ter numa pregação é um tema. É importante que quando você for pregar, você coloque um tema na mensagem que você irá transmitir. A terceira coisa que precisa ter numa mensagem ou numa pregação é a introdução. É importante que você também faça uma introdução. Pode ser de 1 minuto, pode ser de 2. E a quarta coisa que precisa ter numa pregação é o desenvolvimento. É importante que você desenvolva a mensagem. E a quinta coisa que precisa ter numa pregação é a conclusão. É importante que a mensagem que você estiver pregando tenha uma conclusão. Porque é comum nós vermos algumas pessoas ler o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. A mensagem tem até o texto, mas a mensagem não tem um tema, não tem uma introdução, não tem um desenvolvimento, não tem uma conclusão. Porque a mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Então, nós sabemos que há três tipos de sermões, que são os mais pregados nos nossos dias de hoje, que é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Então é comum nós vermos esses 3 sermões sendo pregados nos púlpitos das igrejas hoje. Então, por exemplo, se eu fosse pregar uma mensagem temática, por exemplo, usando o texto lá de João capítulo de número 3, versículo 16, que é bem conhecido pela amada igreja, que lá vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu li o texto, agora eu preciso colocar um tema, porque então o tema que eu colocaria poderia ser: hoje eu quero falar sobre o amor de Deus. Então a mensagem ela tem que ser pregada sobre amor. Se você vai pregar sobre amor, você tem que pregar sobre amor. Então, por exemplo, a introdução. A introdução você pode fazer de 1 minuto, de 2 minutos. Isso vai depender de cada pessoa. Por exemplo, se eu fosse fazer uma introdução desse texto, eu já coloquei um tema, agora eu vou fazer a introdução. Eu poderia dizer assim: esse texto nos ensina a compreender o amor que Deus tem pela humanidade. Então essa seria a minha introdução de uma forma bem resumida. Aí agora eu vou falar de amor. Primeiro ponto, poderia dizer: Deus é amor. Isso está lá em João capítulo de número 4, versículo 8, lá em 1 João, não é evangelho, 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Então, eu vou falar por que Deus é amor. Segundo ponto, Deus nos amou. João capítulo 3, versículo 16. Então, eu vou falar o porquê que Deus nos amou.
Terceiro ponto, Deus amou os pecadores. Eu ia falar, por que Deus amou os pecadores? Você pode usar lá Romanos, capítulo número 5, versículo do 6 até o versículo 8. E o quarto e último ponto, eu poderia falar, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Poderia usar lá Isaías 49, versículo de número 15. Então, depois que eu coloquei, li o texto, coloquei um tema, fiz a introdução, agora desenvolvi a mensagem, agora eu tenho que concluir. Então, eu tenho que concluir, né, concluir no mesmo assunto que eu iniciei pregando. Porque se eu começar falando sobre o amor e terminar falando sobre água, sobre fogo, sobre isso e aquilo, né, ou seja, misturar muitas coisas e até sair do texto e nunca mais voltar para o texto, os ouvintes vão sair dos templos ou ali do culto, e se alguém perguntar, o pregador pregou o quê? As pessoas vão dizer, rapaz, ele pregou sobre amor, pregou sobre fogo, pregou sobre água, fez aquela misturama toda, e nós não entendíamos muito bem o que ele quis falar, não. Mas eu acho que ele quis falar sobre o amor. Então, fica aí a dica, né? Fica aí a dica, e se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, adicione o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações. Que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Amém.